Como é que nasce o contrato de trabalho? Como é que se efetiva? Eu tenho vontade de trabalhar, há uma entidade que está a empregar e as duas vontades coincidem nesta relação jurídico-laboral, fazendo primeiro aqui uma referência muito importante. Quem fez essa referência foi o professor Dr. Yannick, há, há 12 anos, num congresso sobre direito de trabalho, porque, e até hoje é assim, as pessoas gostam muito de ser funcionários e detestam a palavra trabalhador. Quando são tratadas por trabalho, são que é, não têm a mesma categoria que o funcionário. E as senhoras em casa, inclusive, não, a minha funcionária aí não está, não chegou. É, todo mundo é funcionário e quase ninguém é trabalhador. Se calhar vamos começar por aqui, para esta questão da delimitação técnico-jurídica, da maneira como tratamos quem presta serviço do trabalho. Boa tarde a todos. Considerem todos os protocolos cumpridos. Agradeço à organização da Trilogia do Direito pelo convite. Um pequeno reparo, estávamos aí a falar com o Dr. Gildo. Eu não sou especialista em direito de trabalho. Eu acho que especialista é uma questão muito científica. Alguém que tem produção sobre esta área. Eu trabalho com o direito de trabalho já há um bom tempo, mas especialista como tal, acho que ainda não cheguei lá. Em relação à questão que me foi colocada, a Lei Geral do Trabalho ela é muito clara. O artigo 8º da Lei Geral do Trabalho estabelece que a relação de trabalho inicia com o contrato de trabalho. A grande questão que se coloca é quando é que inicia ou se pode considerar que existe esse contrato de trabalho. Quando nós olhamos para a Lei Geral do Trabalho, a Lei Geral do Trabalho não exige necessariamente que para que se considere a existência do contrato de trabalho haja um contrato escrito. Isso parte do próprio direito privado comum e o direito de trabalho não deixa de ser um direito privado, é direito privado especial, mas no direito privado comum há um princípio que é o da liberdade de forma. E essa liberdade de forma também é aplicável no direito de trabalho, claro, comportando exceções, como acontece no direito privado comum, mas a regra é exatamente da consensualidade, não depende de existir um contrato escrito. Basta que se verifiquem os elementos caracterizadores do contrato de trabalho, no caso, prestação de uma atividade a favor de outrem, eh, a, a subordinação jurídica e a remuneração. Havendo esses elementos, nós temos aí um contrato de trabalho, não é? Agora, a lei também é clara que há situações em que deve o contrato ser reduzido a escrito, no caso dos contratos por tempo determinado e dos contratos de trabalho especiais. A regra para os contratos de trabalho especiais e para os contratos por tempo determinado é de serem reduzidos a escrito, e se não o forem, a consequência, no fundo, acaba sendo para a entidade empregadora, porque se considera que a não obediência da forma e da responsabilidade da entidade empregadora, e o contrato vai ser tido como um contrato por tempo indeterminado. É por isso que muitas vezes, quando algum trabalhador me questiona, doutor, eu não tenho um contrato escrito, eu até digo muito bem. Às vezes há situações em que se calhar havia requisitos para se contratar por tempo determinado, e a empresa eventualmente contratou por tempo determinado, tinha mesmo fundamentos para o efeito, mas só pelo facto de não ter reduzido esse contrato a escrito, esse contrato vai ser tido como um contrato por tempo indeterminado, o que é favorável para o trabalhador. Penso que, para não ter de delongar muito sobre isso, é a resposta que eu tinha a apresentar a essa primeira questão. O João, morador no quinto andar, no Quinaxixe, eh, precisa de água em casa. Não corre água em casa. Há um menino que está lá em baixo, que lava carros, mas esse menino disponibiliza-se a levar água para o quinto andar. Há contrato de trabalho aqui? Muito boa questão. Não necessariamente.
além do contrato de trabalho, existem aquelas relações que há efetivamente um contrato de prestação de serviço. O que vai diferenciar o contrato de trabalho do contrato de prestação de serviço é exatamente a subordinação jurídica, porque na prestação de serviço há também a prestação de serviço, muitas vezes a favor de outrem, há também uma remuneração, não é? Mas o trabalhador é independente, se me permitam utilizar a expressão trabalhador para o prestador de serviço. Se há uma autonomia por parte do João, que vai buscar a água, não há alguns critérios que geralmente se olham para verificar a existência da subordinação jurídica. Por exemplo, não há um horário definido, não há uma remuneração periódica, eh, não recebe ordens direta por parte da pessoa que solicita o serviço. Em princípio, nós não teríamos um contrato de trabalho, seria apenas uma prestação de serviço. Mas agora, se verificarem os elementos da prestação, os elementos do contrato de trabalho, nós teremos ali sim um contrato de trabalho. Permita só uma questão aqui a colocar. A Lei Geral do Trabalho estabelece uma presunção de laboralidade nos casos em que alguém presta serviço por conta de outrem. Essa é uma presunção e é elegível, é possível afastar, mas em princípio, por exemplo, num caso de conflito em que aparece um prestador de serviço, alguém que presta serviço a favor de outrem e vai ao tribunal, ele precisa invocar todos os elementos do contrato de trabalho, comprovar que presta trabalho a favor de outrem, precisa provar que presta trabalho, e se demonstrar que presta trabalho, em princípio, já tem a presunção a seu favor. Agora, a pessoa que recebe o serviço terá de demonstrar que os outros elementos que caracterizam o contrato de trabalho não se verificam e por isso não temos ali verdadeiramente um contrato de trabalho, mas um contrato de prestação de serviço. Obrigado. Vamos falar agora com o Dr. Gildo Reis. A Lei Geral do Trabalho prevê várias modalidades de contrato. Na prática do direito angolano, quais são as modalidades que mais se recorre na prática em Angola? Miro o botão. Não, continuadamente. E depois falar. É prestar o serviço com a mão. O meu também é assim, eu tenho de ter o. Aqui é o princípio da universalidade. Agora sim. Boa tarde a todos. Protocolo observado. Em relação à questão que coloca, eu vou responder de uma forma diferente, que é o seguinte, e ainda na senda daquilo que o Dr. Próspero acabou de falar agora, tem a ver com o facto de, em muitas situações, nós temos duas formas de contrato de trabalho. Ok? O contrato de trabalho, para já, em regra, ele obedece à forma que as partes decidirem. Ok? Depois nós temos as modalidades de contrato de trabalho, que são contrato por tempo determinado e contrato de trabalho por tempo indeterminado. Nos contratos de trabalho por tempo determinado, eles obedecem o contrato de trabalho por tempo determinado a termo certo e a termo incerto. O problema, muitas vezes, que se coloca é que a entidade empregadora, por exemplo, ele quer contratar uma secretária e ele contrata um advogado e diz que quer contratar por tempo determinado. Secretária é uma função que, querendo ou não, é uma função que é parte do quadro da empresa e é um quadro, chamamos assim, permanente. Os contratos de trabalho por tempo determinado, como a própria palavra diz, é um tempo determinado que, da execução do trabalho deste trabalhador, ele com o tempo deixará de existir no grupo, no seio da empresa. A questão que se coloca muitas vezes é que a própria entidade empregadora tem dificuldades de integrar naquele leque dos elementos que devem constituir o contrato de trabalho determinado, que são as justificações que são usadas para conformar que aquele é um contrato de trabalho por tempo determinado, ele pode não conseguir encontrar um que se enquadre para o tipo de trabalho que este trabalhador vai prestar. Nós temos essas dificuldades principalmente na indústria petrolífera. Por exemplo,
eu, empresa A, sou contratado pela empresa B, por exemplo, a Sonangol, e eu tenho este contrato com a Sonangol de 5 anos. A questão que se coloca é, eu vou contratar um trabalhador, se eu não justificar, e eu estou a contratar esse trabalhador por aquele período, e atenção, nem todas as justificações que são usadas para celebrar o contrato de trabalho por tempo determinado têm os mesmos prazos. Os prazos são diferentes. Dependendo da justificação que nós vamos usar para celebrar o contrato de trabalho por tempo determinado, ele tem um tempo determinado específico. Não, nem todos têm o mesmo tempo determinado. E muitas vezes a entidade empregadora usa um determinado justificação e quer que ele ultrapasse os limites legais impostos por a própria lei para as suas renovações. Ou seja, se aquela justificação são só 2 anos e ele precisa do trabalhador para 5 anos, ele vai usar esse fundamento, mas vai querer usar o tempo superior àquele que é previsto no contrato. E as consequências todos nós já sabemos. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos um contrato que é celebrado por 2 anos e que a lei diz que este contrato só se pode ser renovado até 2 anos, passado esse tempo, passa a ser por tempo indeterminado. E nós temos essas consequências. Isso é um outro problema que nós temos. Porque muitas vezes nós em direito dizemos que a lei não está muito densificada, mas muitas vezes ao densificar também nós excedemos-nos. Mas, por exemplo, no caso da Lei Geral do Trabalho, não era preciso dar exemplos concretos do que é que se podia usar, mas ia ser um pouco mais detalhado em relação. Mas, por exemplo, o que é que são trabalhos sazonais em Angola? Por exemplo, é uma das justificações que nós temos na Lei Geral do Trabalho. Nos outros países, trabalhos que são feitos durante um determinado período. Por exemplo, tempo de calor é o tempo mais extenso que nós temos em Angola. Ok? Eu sou uma empresa produtora, por exemplo, de bebidas alcoólicas ou gasosa, sei lá, ou qualquer tipo de bebida. E, em regra, no tempo de calor é o tempo que eu mais vendo. Há um aumento de produtividade. A questão que se coloca é, eu vou usar o fundamento do aumento da minha produtividade temporária, tendo em conta aquele momento que é o tempo de calor, ou se a questão da sazonalidade. Muitas vezes a entidade empregadora tem essa dificuldade de escolher entre um e o outro. Escolher um ou escolher o outro tem prazos diferentes. E esses prazos diferentes também têm as suas consequências. Acho que para efeitos de abertura podemos ficar por aqui temporariamente. E de Obrigado. que maneira que essa forma de estabelecer a modalidade dos contratos de trabalho em Angola gera ou não estabilidade do próprio trabalho? Esse é um dos grandes problemas que nós temos, porque infelizmente muitos profissionais olham para o princípio da estabilidade do emprego como sendo uma coisa inteiramente ligada apenas para os contratos por tempo indeterminado. Não é verdade. Eu posso, num contrato por tempo indeterminado, também ter problemas ligados ao princípio da estabilidade do emprego. Porque o nosso problema começa na Constituição. O problema da estabilidade do emprego, modalidade de contrato que nós vamos assinar, está na nossa Constituição da República de Angola. Porque a Constituição diz o seguinte: muitos países não adotaram a redação que nós temos na nossa Constituição. A nossa Constituição diz o seguinte: o despedimento é nulo e a consequência é o pagamento de uma justa indemnização. Não diz que a consequência é a reintegração. Estamos a abrir asos à entidade empregadora, independentemente do tipo de trabalho que celebre com o trabalhador, não querer reintegrar. Também não vamos pedir que a Constituição obrigue a entidade empregadora a reintegrar. Mas a nossa própria Constituição não diz que tem que primeiro reintegrar, já fala em indemnização. Nos outros países adotaram um sistema diferente. Dizem apenas que ao despedimento sem justa causa é nulo. As consequências estão na lei. Na lei infra, que no caso seria a Lei Geral do Trabalho, ou nos outros países o Código de Trabalho. Então, o nosso problema começa exatamente aí, porque a estabilidade do emprego é o trabalhador, é ao mesmo tempo contrato por tempo determinado, saber que o meu contrato vai até o fim. Os meus direitos são salvaguardados, que eu também cumpro os meus deveres com a entidade empregadora. A questão é que muitas vezes, mesmo nos contratos por tempo indeterminado, a entidade empregadora pode não cumprir também com as suas obrigações, pode violar direitos fundamentais do trabalhador.
Ok? Porque existem muitas formas de extinguir o contrato de trabalho, muitas vezes sem justificação, e acontece várias vezes. O problema está na consequência que isso traz, principalmente da própria Constituição. Sigo. Vamos falar com o Dr. Gildo, ou melhor, com o Dr. Daniel Filipe, em Inspeção do Trabalho, IGT. Vimos agora as perspectivas dos advogados. Em relação à IGT, que tipo de conflitos de trabalho é que habitualmente vocês são chamados a intervir? Obrigado, reiteradas saudações. Eu queria só fazer primeiro um reparo pequeno. Quando estávamos sentados, ouvi ali inspetor-geral do trabalho e fiquei a tremer. Não sou inspetor-geral do trabalho, apenas inspetor do trabalho, porque pertencente ao órgão central da Inspeção-Geral do Trabalho. Ou prever que um dia venha a ser? Talvez seja, talvez seja. Bem, em relação à questão, eu gostava primeiro também fazer uma contextualização do que é a Inspeção-Geral do Trabalho, se calhar aqui pessoas que não conhecem, e é de todo importante sabermos. A Inspeção-Geral do Trabalho é um órgão do Estado, superintendido pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. É um órgão que tem a função de fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação laboral por parte dos intervenientes da relação jurídico-laboral e também informar aos sujeitos da relação jurídico-laboral sobre os seus direitos e deveres. Em relação à pergunta, que conflitos temos encontrado, nós, na verdade, os trabalhadores, são muito mais os trabalhadores que recorrem à Inspeção-Geral do Trabalho do que empregadores, porque a maior parte dos conflitos que se registram são violações de direitos do trabalhador. E a Inspeção-Geral do Trabalho é esse órgão do Estado que é a primeira porta do garante da observância desses direitos. Em relação às matérias que nós recebemos, eu não quero estender muito por causa da convergência com a nossa temática, mas esses conflitos, primeiro deles relacionado com o nosso tema, tem a ver mesmo com a questão da tipologia de contrato de trabalho. Nós a lei sofreu uma reforma, nós estávamos, a Lei Geral do Trabalho era aprovada era regulada anteriormente pela Lei 715 de 15 de junho e agora para 23 de 27 de dezembro, e trouxe uma novidade muito impactante nas relações jurídico-laborais, que é essa que nós estamos a falar agora, da mudança daquilo que é o regime e regra da duração dos contratos de trabalho. Anteriormente, o regime e regra era o contrato por tempo determinado e agora a regra é o contrato por tempo indeterminado. Os contratos por tempo determinado passaram a ser uma exceção. Ou seja, contratos por tempo determinado têm que ser bem justificados para existirem. Nós temos ainda muitos empregadores a celebrarem contratos por tempo determinado, mesmo sem a observância daqueles fundamentos que a lei determina. A lei tem aí uma lista das situações pelas quais pode-se celebrar por tempo determinado e muitas vezes não há observância dessa justificativa. Então, os trabalhadores recorrem várias vezes lá porque, infelizmente, temos trabalhadores que vão com aviso prévio de não renovação de contratos e é a suposta caducidade, mas quando nós verificamos os elementos, estará ali presente um contrato por tempo indeterminado. Então, essa é a situação mais gritante. Temos outras relacionadas com as questões de uns contratos que são especiais, mas não tem observância da forma escrita por parte de alguns empregadores, a questão do excesso de horário de trabalho, da discriminação salarial, que também é muito presente, trabalhadores na mesma categoria oferirem salários diferentes, sem a devida fundamentação prática ou jurídica. Temos questões relacionadas também com a inobservância da função pela qual o trabalhador foi contratado, aquelas questões que nós contratamos um trabalhador para recepcionista, mas depois a prática ele faz trabalho de 3, 4 pessoas sem qualquer relação com o que está no seu contrato de trabalho, nem no seu descritivo de funções. Então a lista é muito grande, mas eu faço menção dessas que têm relação muito mais diretas com o nosso tema sobre o início da relação jurídico-laboral. Eles recorrem à Inspeção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho vai às empresas para fazer esse trabalho de fiscalização
da manutenção da legalidade na relação entre os trabalhadores e as empresas? Boa, ali há duas situações. A Inspeção Geral do Trabalho tem a sua função tradicional, que é realizar visitas inspetivas, que é em loco, ir às empresas e constatar o grau de cumprimento da legislação laboral. E essas visitas inspetivas, elas são feitas ou por iniciativa própria da inspeção em função dos setores com maior realce, ou por denúncia. Quando se recebe denúncia, as denúncias são prioritárias, ou seja, se a inspeção tiver uma denúncia e uma programação, prioriza-se denúncia porque entende-se que lá já há conflito. Então, a primeira ação que se toma é a realização de visitas inspetivas, ir até ao encontro das empresas, ao encontro dos empregadores e constatar de facto o que existe. Porque muitas vezes nós recebemos uma informação e é preciso nós confrontarmos com o contraditório. Já tivemos também, temos muitos casos em que a denúncia às vezes não corresponde totalmente com a veracidade dos fatos. Então constata-se em loco a realidade factual. Outra ação que muito se faz é a questão já da mediação dos conflitos laborais. Agora já não temos isso como a regra. Anteriormente, antes dos trabalhadores recorrerem ao tribunal por causa de um conflito laboral, teriam de passar primeiro de um mecanismo extrajudicial de conflitos. Agora já não é regra, o trabalhador pode ir diretamente, mas ainda assim há muitos pedidos de mediação que são registrados na Inspeção Geral do Trabalho. E por conta do Estatuto Orgânico da Inspeção Geral do Trabalho, que confere a esta instituição o poder também, a competência para realizar mediações de conflitos laborais, há aqueles casos mais individuais que são resolvidos em mediações de conflitos laborais. Mas aí, na sede das mediações, temos que destacar que o inspetor, numa mediação de conflito laboral, ele não vai como inspetor, é como mediador. Despe-se do ius império, daquele poder do martelo, porque quem tem o poder de resolver os conflitos laborais é o tribunal. Na mediação, o inspetor serve apenas de uma ponte para levar as partes de forma voluntária, cordial, a um entendimento. Mas quando há insucesso na mediação, ou porque uma das partes não quer acatar uma ou outra recomendação, ou porque as partes não se revêem naquilo que foi abordado na mediação, quando há algum insucesso, o fim último para a resolução desses conflitos é o tribunal. Então, a primeira ação que a inspeção faz é ir à empresa e constatar os fatos. Mas há outros casos que o trabalhador tem um problema individual. Foi despedido, entende que foi despedido injustamente. O inspetor analisa os casos e parece aí haver alguma coisa que não bateu certo. Notifica-se o empregador e o trabalhador para uma reunião de mediação resolver de forma pontual aquele conflito individual. Então, são essas duas ações que normalmente a inspeção faz quando recebe denúncias. Agora vamos falar com a doutora Fernanda Moleia. Professora, que desafios considera mais relevantes para assegurar uma correta aplicação das diferentes modalidades de contrato de trabalho no contexto da Lei Geral do Trabalho de Angola? Bom, do que eu tenho acompanhado, eu fico sinceramente com dúvidas se é a empresa que não fez o seu trabalho com a mudança da legislação, houve ali uma mudança de paradigma. Eh, eu não sei, tenho dúvidas de fato, se o incumprimento que nós verificamos atualmente resulta de uma falta de compliance da própria empresa, de verificar que, olha, houve aqui uma alteração, precisamos de trabalhar para adequar os nossos procedimentos àquilo que é exigência legal, ou se de fato há aí uma tentativa de fuga à lei. Eu de fato estou aqui sem saber, porque se for fuga à lei, é uma ilusão, é um risco que assumem desnecessariamente. Então, acho que o maior desafio neste momento é fazer-se um trabalho às instituições competentes, auxílio dos operadores do direito e as empresas organizarem a checklist para perceberem o que é que tem que se fazer para a contratação do trabalhador, em que modalidade, em que termos. Esta conversa, este diálogo tem que acontecer, mas um diálogo em que estejam todas as partes envolvidas, porque de fato eu tenho dúvidas quanto a isso.
Depois de ouvirmos os especialistas, vamos passar a palavra ao auditório. É o momento para vocês intervirem, colocando perguntas aos integrantes do painel. Peço ao protocolo, por favor, que perguntas, por favor. Cordiais saudações a todos. A minha questão direcionará-se ao doutor que abordou um pouco sobre o contrato de trabalho numa vertente das formas de trabalho. Gostaria de saber, numa perspectiva em que a legislação laboral, preparada para reconhecer e proteger os trabalhadores inseridos em relações de trabalho não formalizado, de que forma nós, ao materializarmos estas instruções, de certa forma, no âmbito real da formalização dos contratos de trabalho, poderemos atuar como advogados a mediar ações do gênero? Vamos fazer uma bateria de 4 perguntas. O painel responde e depois, se houver necessidade, fazemos outras perguntas, sim? Boa tarde a todos, Arthur Cati. Perguntas eu gostaria de saber aqui dos nossos especialistas. Falando diretamente do contrato de tempo determinado, quantas vezes uma empresa pode, com o mesmo trabalhador, prorrogar um contrato de tempo determinado? Ou seja, o contrato de tempo determinado pode ser prorrogado? Se sim, quantas vezes? Ou se há uma altura em que ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, em caso de interesse da empresa, passar para um contrato de tempo indeterminado. A segunda pergunta, podiam deixar, não sei se faz parte do tema aqui em discussão, mas para o caso de empregadas que nós chamamos domésticas, o conselho é que podem deixar para todos aqueles que têm esse tipo de empregados ou trabalhadores, funcionários, passarmos para a formalidade, né? Sabemos que a nossa realidade em Angola é muito mais informal para esses casos. Então, passar para a formalidade, com contratos com esses trabalhadores que nós temos em casa, que conselhos é que deixam e também que vantagens é que pode existir dentro desse processo. Nós vemos um pouquinho mais de vantagem para o funcionário ou o trabalhador nesse caso, mas para eu, o patrão, que vantagens pode haver nisto que é para ser encorajado a partirmos para ali? Ou é compulsivo com ou sem vantagens? Obrigado. Saudações a todos, Gelsia Pascoal, estudante do curso de Direito. A minha pergunta será dirigida ao nosso inspetor. O mundo digital tem ganhado cada vez mais espaço em Angola. Muitas são as vezes que nos deparamos com denúncias públicas de trabalhadores, principalmente ligados a empresas estrangeiras. Como é que a Inspeção Geral do Trabalho tem lidado com essas denúncias? Qual é a apreciação que o nosso inspetor faz dessas denúncias públicas das redes sociais propriamente? Obrigada. Vamos responder às perguntas e depois fazemos uma nova bateria delas. Vamos responder agora e depois fazemos outras perguntas. Aí o Tinto fez 2. Que ele abdique de uma. Eu vou começar, eu peço desculpas, não anotei o nome, mas foi do senhor que colocou a questão sobre, primeiro, sobre as modalidades de contrato de trabalho e segundo, sobre a questão ligada às empregadas domésticas, certo? Ok. Eu vou começar pela última. A,
Na verdade, nós temos aqui um grande problema. O inspetor que me perdoe, mas nós temos um grande problema. A Inspeção Geral do Trabalho não faz direito o seu trabalho. Eu entendo que tem a ver com o facto de terem poucos quadros para responder àquilo que é a necessidade de efetiva do cumprimento ou não das normas laborais. Atenção, normas laborais, não somente da Lei Geral do Trabalho, ok? Porque o direito do trabalho não se resume a normas laborais, à Lei Geral do Trabalho. Porque qual é que é a grande vantagem de nós termos a nossa empregada registrada, termos um contrato de trabalho com ela, escrever na Segurança Social, pagar os impostos para aqueles que efetivamente têm um salário dentro do limite daquilo que é hoje em dia o limite para o problema é que se nós não cumprimos, porque é de lei, nós temos uma lei sobre o contrato de trabalho doméstico, um decreto que fala sobre o contrato de trabalho doméstico. A nova Lei Geral do Trabalho também já prevê o contrato de trabalho doméstico como um contrato especial e nós temos um decreto que regula esse contrato, que por acaso é anterior à nova Lei Geral do Trabalho. Nós temos um outro decreto, se não estou em erro, que sanciona o incumprimento dessas normas laborais. Ou seja, se nós temos e ela não está registrada, por exemplo, na Segurança Social, é uma infração laboral. Ok? A vantagem é de a entidade empregadora não ser sancionada por isso. Porque se nós pegarmos na Inspeção Geral do Trabalho e entrar no quilombo, aquilo vai ser um caos. Porque nós temos muitas empregadas domésticas, infelizmente, ok? Muitos trabalhadores domésticos que não são registrados na Segurança Social. Muitos deles também, e atenção, o problema às vezes não é só da entidade empregadora. Eu tive grandes problemas, inclusive a minha antiga empregada foi-se embora por causa disso. Por quê? Porque para ser inscrita na Segurança Social é preciso que se faça um desconto. Okay? Eu não tenho condições de aumentar o salário dela para cobrir a Segurança Social. Eu tenho de descontar do salário dela. Ela, se por exemplo, ganha 150, vai deixar de receber 150, porque tem que pagar a Segurança Social e tem que pagar o IRT. Muitas empregadas dizem, eu não quero. Mas, dura lex sed lex. Temos que cumprir. Okay? Em relação à questão ligada, eu não sei a sua questão em relação às modalidades de contrato. Tinha que ver com. Sobre o tempo, agora lembro, sim. É o que eu disse na minha abordagem inicial. Os contratos de trabalho por tempo determinado, dependendo do fundamento que se vai usar, ele tem um limite máximo de renovações. Quer dizer, não é limite máximo de renovações, é o limite máximo de duração. Eu posso ter um contrato de trabalho por tempo determinado e a lei diz que são só 2 anos. E eu posso fazê-lo só já. A partir do momento que passa 2 anos e 1 dia, automaticamente ele se converte por contrato de trabalho por tempo indeterminado. Ok? Por isso é que nós temos contratos de trabalho de 3 meses. É 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses, até atingir o limite máximo que a lei permite para o fundamento que se usou para se elaborar o contrato por tempo determinado. Okay? Então esse é que é o problema. Muitas vezes a entidade empregadora também não sabe qual é o melhor fundamento para aquele, porque o fundamento nós não podemos só olhar para aquilo que é a minha necessidade atual na empresa e a razão pela qual eu estou a contratar aquele trabalhador por tempo determinado. É esse o meu fundamento. Ou é um trabalho sazonal, é um aumento da produtividade, ok? Aumento da produtividade no sentido de aumento da procura e oferta, ou de aumento do número de trabalho. Por exemplo, nós temos uma situação de trabalhos que não são, ou que seja, que não fazem parte do core business da própria empresa, mas que temporariamente aparecem, como é o exemplo de limpeza e organização do armazém. Não é um trabalho, por exemplo, de uma empresa de transportes. Uma empresa de transportes, ela apenas transporta, mas ele pode ter um contrato com uma nova empresa, por exemplo, de prestação de serviço. Ele obriga a armazenar temporariamente aquela mercadoria. E nesse caso em concreto, dependendo da duração desse contrato de prestação de serviço, ele também pode contratar os trabalhadores para aquele serviço em específico dentro daquela duração do seu contrato de prestação de serviço. Okay? Acho que, no geral, é isso. Obrigado. Queria só acrescentar algo em relação ao contrato por tempo determinado. A lei estabelece as causas e estabelece a duração em função das causas que vão ser utilizadas, mas há determinadas causas que a lei permite que depois haja uma prorrogação excepcional.
Essa prorrogação tem de ter o consentimento expresso do trabalhador, escrito no caso, tem de ser autorizada pela Inspeção Geral do Trabalho, mas essa autorização tem de ser obtida antes de se atingir essa duração. Por exemplo, um trabalhador contratado para uma empreitada, é possível que o contrato de duração de 36 meses, imagina que a obra precise de mais tempo. E o trabalhador é fundamental para continuar naquela empreitada. Possível, se requerer a Inspeção Geral do Trabalho para autorizar a prorrogação por mais 24 meses, desde que o trabalhador concorde e tem de estar expresso, mas, como disse, isso tem de ser antes de terminar os 36 meses. O doutor disse bem, se passar 36 meses, mais um dia, já converteu-se, não houve a prorrogação. E outra questão que é preciso ter em conta na contratação por tempo determinado, e muitas vezes, quer juristas, quer técnicos de recursos humanos não levam isso em conta, é que a justificação não se trata de mera citação daquela linha da LGT. A justificação tem que estar enquadrada sim na norma, mas precisa ser concretizada, tem de ser indicado o facto concreto que justifica o contrato por tempo determinado, não é simplesmente traduzir a norma. Justifica uma obra X no âmbito de um contrato de empreitada celebrado com Y, com duração de X tempo, e por conta disso precisa contratar por tempo determinado ao abrigo da linha X do artigo Y. Se é necessitar a lei, ainda que exista o facto, essa cláusula aí não é válida e vai ter como contrato por tempo indeterminado. Então a cláusula pode não ser válida, quer por não concretizar o facto que o justifique, quer por ser falsa. Se também o facto for falso, essa cláusula vai ser nula. Bem, eu ia reforçar em relação à questão do contrato de trabalho doméstico e depois a outra que foi colocada diretamente a mim sobre a fiscalização das novas formas de trabalho, né? Em relação ao contrato de trabalho doméstico, e o contrato de trabalho doméstico é um dos mais preocupantes atualmente por causa da precarização e a informalidade que existe. É um dos contratos onde há muita informalidade. Mas é necessário, eu gosto muito, antes de recorrer à lei, recorrermos a nós mesmos. É necessário nós entendermos uma questão muito prática. O trabalhador doméstico é como qualquer um outro trabalhador, também é trabalhador. Se o outro tem direito à reforma, tem direito às prestações que a lei impõe, o trabalhador doméstico também. Então, todos nós que somos empregadores domésticos, temos que ter a consciência primária, antes mesmo que venha o chicote da lei, a consciência primária de que esse trabalhador doméstico precisa ser protegido. E há muitas implicações nisso. O desconto, por exemplo, que se faz para a segurança social, há um decreto presidencial específico que regula o trabalho doméstico, que é o decreto presidencial 155/16. Ele impõe 6% do salário do trabalhador para a entidade empregadora e 2% ao trabalhador. Por exemplo, se o trabalhador ganha 100.000 kwanzas, descontar 2.000 kwanzas para garantir a sua segurança social, ou não acredito que a trabalhadora vai rejeitar ser descontada 2.000 kwanzas para garantir que amanhã, quando não tiver mais forças, possa beneficiar. Então, também é preciso 2.000 kwanzas. Ter rejeitado 2.000 kwanzas? Não. Olha, é preciso um trabalho pedagógico. Precisa um trabalho pedagógico muito grande. É preciso um trabalho pedagógico muito grande com os empregados domésticos, porque eu tenho pensado o seguinte: tal como nós somos trabalhadores, somos funcionários de uma instituição, ele também é. E nós devemos mesmo ter a consciência moral de fazê-lo entender sobre os benefícios daquilo. Um dos exercícios que muita gente faz, eu acho muito positivo, é receber um aumento de salário no serviço, aumenta também umas percentagens na sua empregada doméstica. É uma coisa que poucos de nós fazemos. Nós, às vezes, precarizamos de propósito o trabalhador doméstico. Nós, às vezes, voluntariamente, não queremos inscrever na Segurança Social, por mais que já esteja simplificado hoje inscrever
é, é fácil, mas às vezes de forma voluntária nós não fazemos isso. Então, primeiro temos que partir já dali. E eu concordo sim com o doutor, que é muito desafiante a questão da fiscalização do trabalho doméstico, porque aí depois vem muitas implicações e é preciso se melhore muita coisa. Por acaso é muito desafiante e há muito que se melhorar nesse ponto. Mas devemos partir por ali. Pensar que também é um trabalhador, é uma mãe de família, é um pai de família, então devemos fazê-lo entender sobre os benefícios que tem. Nós vivemos isso nas empresas que muitos de nós trabalham, nos serviços que muitos de nós trabalham. Há empresas que o trabalhador, para ser descontado para um seguro de saúde, também é luta. O RH tem que fazer um grande esforço em lhe esclarecer quais são os benefícios daquilo para ele. É preciso ter alguma paciência de sensibilizar isso. Em relação às formas atuais de trabalho, por acaso é uma verdade que agora, com o advento das redes sociais, com a proliferação da internet, há várias formas de trabalho e a Inspeção Geral do Trabalho, como ente que fiscaliza o contrato de trabalho, ou seja, que fiscaliza o cumprimento da legislação laboral, deve se adequar e se adaptar a essas formas. Hoje em dia nós temos recebido muitas denúncias, às vezes pelas redes sociais, antes mesmo que nós tenhamos contato físico, já temos aí na internet as denúncias, e o que temos feito até agora tem sido priorizá-las, porque nós temos verificado muitos casos degradantes, sobretudo que nós recebemos a partir do Facebook. A inspeção já há algum tempo teve que criar também uma página do Facebook, uma do Instagram, para tentar mesmo acompanhar essa dinâmica informativa e não ficar de fora naquilo que são os diferentes meios de informação. E, anteriormente, a inspeção tinha apenas um canal de denúncia que era um contacto e obedecia também o horário da função pública, porque quem atende o telefone saía às 15, quando saísse às 15 já não tem ninguém para atender. E hoje a inspeção teve que se reinventar e criar um canal de denúncias também por WhatsApp, que depois no final podemos partilhar aqui os contactos que é para denunciar no WhatsApp. Então, são várias maneiras que o trabalho hoje funciona e a inspeção tem tentado se adequar da melhor forma possível para fiscalizar. Mas reconhecemos que ainda está um pouco aquém da realidade, porque os desafios ainda são muito grandes. A capacidade de resposta não é ainda a esperada, mas tem sido feito vários esforços para atender da melhor forma possível. Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu prometi que haveria uma segunda vaga de perguntas. Não, não vai haver, porque a organização pede que se encerre este painel agora. Há uma expressão, há uma frase em latim que se usa muito em direito: pacta sunt servanda. Não vai ser observado. Então, muito obrigado aos painelistas, doutora Fernanda Moleia, doutor Próspero de Almeida, doutor Daniel Filipe e doutor Gildo Reis, vossa participação e o vosso contributo.